Os Homens do Rei, capítulo 15. Todo mundo acordou tarde, então o café da manhã da segunda-feira acabou virando um brunch. Os refeitórios estavam fechados devido ao recesso de primavera, mas havia uma lanchonete a cerca de 10 minutos que servia café da manhã o dia todo. As raposas se dispersaram para se arrumar, levando os cobertores e travesseiros de volta. Kevin foi o único que ficou para trás. Neil sabia o motivo, mas ainda estava cansado demais para aquela conversa. Ele se esforçou para ficar em pé e seguiu Matt até a cozinha com sua bolsa de remédios. Em 1 hora já estariam comendo, mas pelo jeito era tempo demais para esperar por uma xícara de café. Matt enxagou o bule na pia e começou a enchê-lo. Neil tirou uma caneca do armário e sacudiu o remédio para fora do saquinho. Parou em seguida, pois só conseguia imaginar a dor que sentiria para abrir a tampa de segurança. Olhou em volta em busca de algo que ajudasse no processo e viu Kevin esperando próximo à porta. O colega olhou de Neil para Matt e falou em francês. Quando o rico descobrir o que seu pai fez na sua cara, vai querer se vingar. Àquela altura, Matt estava acostumado com todo mundo tagarelando em línguas estrangeiras. Não deu sinal de ouvir nem de se importar com o que diziam, apenas tirou os grãos de café e filtro do armário. Neil refletiu por um momento, com o coração disparado e os nervos à flor da pele. Analisou o perfil de Matt até que este desligasse o moedor de café, então olhou para Kevin. Mas ele pode fazer alguma coisa sobre isso? Perguntou em inglês. Matt congelou com o filtro a meio caminho da cafeteira. Na porta, Kevin ficou tenso, sem entender e com cara de desaprovação. Neil sentiu que Matt o observava, mas não retribuiu o olhar. Na noite anterior, dissera que não iria mais mentir para o amigo. Não podia esperar que o colega de quarto acreditasse nele se continuasse a falar em outra língua. De todo modo, os veteranos já sabiam da história, então não havia por que esconder essa complicação inevitável. A essa altura, Kengo sabe que meu pai está morto e que estou vivo. Pior ainda, sabe que o FBI já falou comigo. Vai ter que tomar uma decisão sobre o que fazer comigo, de um jeito ou de outro. Você acha que o rico vai se arriscar e dar o primeiro passo? Kevin lançou um olhar frio para Matt, mas acatou a decisão, respondendo em inglês. Eles tocaram em algo que não deveriam tocar. Quando apagaram sua tatuagem, o recado que passaram é que rico é insignificante. Ele não vai tolerar isso. Kevin levantou a mão esquerda como um excelente exemplo do violento complexo de inferioridade de rico. Se ele achar que pode passar por cima do pai para chegar até você, vai fazer. Quero ver ele tentar. Ele sabe onde me encontrar. Esse seu showzinho de petulância não vai ajudar ninguém. Nem a sua covardia. Eu só tinha medo de rico porque ele sabia quem eu era. O que ele pode fazer agora que todo mundo sabe a verdade? Neil esperou até que Kevin entendesse do que se tratava, então complementou. Andrew diz que os corvos têm que resolver nossa rivalidade nessa primavera. Então rico não pode nem vir atrás de vocês ainda. Podem causar certo alvoroço, mas por enquanto não representam perigo para ninguém. E você acredita nele? Perguntou Matt. Neil deu de ombros. Tetsuji acalmou os torcedores desequilibrados dizendo que os corvos lidariam com a gente em quadra. Precisa cumprir a promessa, então sim, eu acredito no Andrew. Mas olha só, já que o rico está de mãos atadas, acrescentou Neil, olhando de novo para Kevin. Seria o momento perfeito para você tirar isso da cara. Levou um momento até que Kevin entendesse. Ele estremeceu como se tivesse levado um soco. Nem brinca com uma coisa dessas. Eu não estou brincando. Alison disse que me daria o dinheiro para tirar a minha. Talvez ela faça o mesmo por você, agora que não preciso da ajuda dela. Fato, concordou Matt. Ela adora um bom escândalo. Cala a boca, disse Kevin. Já passou da sua hora de ser o segundo melhor, então provocou Neil. Kevin gesticulou como se cortasse um pescoço e saiu furioso. Não se deu ao trabalho de fechar a porta, e Neil entendeu o porquê quando Andrew entrou um segundo depois. Trazia um rolo de fita adesiva e alguns sacos de lixo, e passou pela cozinha para se sentar na colcha de Neil, que fechou a porta do quarto e foi se juntar a ele na sala. Andrew esperou Neil se sentar e levantou a barra de seu moletom. Ergueu-a a 1 ou 2 centímetros, depois checou outro ponto e por fim enfiou a mão por baixo do tecido. Estou sem camisa por baixo, avisou Neil. Andrew aceitou em silêncio e esperou. Neil estendeu a mão enfaixada para pegar a fita e as sacolas, mas Andrew olhou para o nada e o ignorou. Matt terminou na cozinha e passou pelos dois. Quando fechou a porta do banheiro e ligou o chuveiro, Andrew apontou para o moletom de Neil, que tentou não estremecer enquanto abria os botões. Conseguiu erguê-lo até os cotovelos, mas então precisou respirar e descansar as mãos doloridas.
Andrew esperou apenas um segundo para ajudá-lo a tirar as mangas, uma de cada vez. Andrew colocou um saco de lixo em cada braço, rasgando o excesso e amarrando as pontas irregulares nos bíceps de Neil. Puxou as duas sacolas para verificar se estavam presas e colocou outra camada de fita por cima para se certificar. Quando os braços de Neil estavam protegidos, Andrew se ocupou com seu rosto. Pegou um pedaço do plástico que havia arrancado, dobrou várias vezes e o prendeu com fita adesiva em uma das bochechas, um curativo preto brilhante. Neil tinha certeza de que Andrew havia colocado mais fita do que plástico, mas não iria reclamar. Andrew terminou de proteger o outro lado e analisou o resultado. Neil julgou que estivesse satisfeito, porque Andrew deixou a tesoura e o rolo de fita de lado. Andrew puxou o cobertor debaixo deles e o colocou sobre os ombros de Neil como uma capa. Neil tentou juntar as pontas sobre o peito, mas não conseguiu segurar direito com as mãos dentro da sacola. Andrew observou enquanto ele tentava duas vezes, então tirou as mãos de Neil da frente e amarrou o cobertor. Depois, não havia mais nada a fazer a não ser esperar até que Matt terminasse. Matt foi do banheiro para o quarto sem diminuir a velocidade e se vestiu em tempo recorde. Em vez de voltar para a pia do banheiro para arrumar os cabelos com o gel, como sempre fazia, levou um pente para a sala e olhou para os dois. Neil olhou na direção de Matt, mas Andrew fingiu que não via. Vou ver se Dan precisa de ajuda para remarcar o voo dela. Quando estiver pronto, bate lá, disse Matt. Tudo bem, respondeu Neil. Andrew se levantou e seguiu Matt até a porta. Neil presumiu que estivesse saindo para tomar banho no próprio quarto, então se levantou e foi para o banheiro. Deixou cair o cobertor quando ouviu a porta fechar, mas o clique da fechadura que veio a seguir com certeza vinha de dentro do quarto. Neil olhou para trás curioso, mas não viu Andrew em lugar algum. Estendeu a mão para a luz do banheiro. A sacola que o protegia grudou nos azulejos úmidos da parede. Neil olhou para o chuveiro e se perguntou se poderia simplesmente ficar parado. As sacolas protegiam seus ferimentos e curativos, mas também tornariam todo o processo 100 vezes mais complicado. Apesar disso, não tomava banho desde a noite de sexta-feira, então não tinha muita escolha. Os pés descalços de Andrew eram silenciosos contra o carpete, mas Neil viu um borrão de cores no espelho embaçado e se virou. Andrew estudou seu peito com um olhar entediado, mas os dedos que pressionou nas cicatrizes de Neil pareciam relutantes, cheios de significado. Neil esperou para o caso de ele ter algo a dizer, mas Andrew não falava com ninguém desde que haviam saído do hotel em Baltimore. Neil duvidava que os outros tivessem notado, já que Andrew raramente abria a boca, até mesmo com Kevin ou Nick agora que estava sóbrio. Mas Neil não estava acostumado ao silêncio de Andrew. Ei! Disse ele, só para fazer Andrew erguer os olhos. Neil se inclinou para beijá-lo, pois precisava saber se Andrew iria se afastar ou empurrá-lo de volta. Em vez disso, Andrew abriu a boca para Neil sem hesitar e deslizou a mão de seu peito para o pescoço. Beijá-lo fazia suas bochechas machucadas doerem, mas Neil fez de tudo para ignorar a pontada de dor. Fazia apenas alguns dias desde os beijos no ônibus, mas já parecia uma eternidade. Neil lembrava muito bem como tinha sido dizer adeus. Também lembrou como tinha sido reencontrá-lo. Um lampejo do pânico e da revolta da sexta-feira surgiu em seu peito, tão cálido que parecia queimar o ar de seus pulmões. Neil não sabia mais o que era aquilo entre os dois. Não sabia o que queria nem o que precisava que fosse. Só sabia que precisava se agarrar a isso o máximo que pudesse. Você é um desastre, disse Andrew contra os lábios de Neil. E a novidade? Andrew se afastou e tirou Neil do caminho. Ligou o chuveiro e colocou a mão sob a água para verificar a temperatura. Neil pisou nas bainhas das calças para tirá-las, mas Andrew fez grande parte do trabalho ao ajudá-lo a se despir. Era estranho estar nu, na frente de outra pessoa, com suas cicatrizes e machucados à mostra. Mas a sensação de desconforto que Neil sentia na barriga foi aliviada pela imparcialidade com que Andrew agia. Neil se enfiou embaixo do chuveiro, o corpo tenso em preparação para a dor, mas ficou aliviado ao perceber que as sacolas em seu rosto e braço davam conta do recado. Abaixou a cabeça e deixou a água bater em seu crânio. Foi como uma desculpa para fechar os olhos e encontrar seu equilíbrio mental. Uma mão em seu cabelo o tirou de seus pensamentos e Neil abriu os olhos. Andrew estava parado à sua frente. Havia tirado apenas as faixas e os tênis. A água grudava na camisa preta, e pequenos filetes desciam pelas têmporas e bochechas, pingando do queixo. Neil ergueu uma das mãos para tocar seu rosto, mas lembrou-se das sacolas bem a tempo e franziu a testa, um pouco aborrecido. Andrew empurrou a mão dele para o lado e fechou a cortina do chuveiro. Lavou o cabelo de Neil com eficiência, ainda que não tomasse muito cuidado,
mas quando chegou ao corpo de Neil, foram mais beijos do que o banho em si. Andrew cometeu o erro de virar o rosto em determinado momento, então Neil seguiu com a boca o caminho da água que caía pelo pescoço dele. Os dedos de Andrew se apertaram convulsivamente nas laterais do corpo de Neil e todo ele se sacudiu em um arrepio. Andrew tentou se recuperar. Seu fetiche por pescoço não é nada charmoso, comentou ele. Você gosta, retrucou Neil sem remorso. E eu gosto que você goste. Neil mordeu para provar o argumento, e Andrew virou a cabeça com um sibilo agudo. Neil sorriu, mas Andrew não podia ver. Talvez Andrew tenha sentido os lábios se retorcerem contra sua pele hipersensível, porque enroscou os dedos no cabelo de Neil e afastou sua cabeça. Colocou a mão espalmada no abdômen dele e o empurrou, fazendo-o recuar até que estivesse fora da corrente de água, pressionado contra o azulejo frio. A pergunta de Andrew saiu com uma mordida na mandíbula de Neil. Sim ou não? Com você é sempre sim, respondeu Neil, menos quando for não. Neil colocou um dedo protegido pelo plástico no queixo de Andrew, guiando sua cabeça para outro beijo. Se você precisa perguntar por que, vou responder todas as vezes que perguntar. Mas a resposta sempre vai ser sim. Não vem com essa de sempre comigo. Não me fala para dizer a verdade se você não for aceitar. Andrew cobriu a boca de Neil com a mão, mantendo-a ali até que, ao ficar de joelhos, não conseguisse mais alcançá-lo. Andrew depositou beijos nos quadris de Neil, e então o colocou todo na boca. Neil se agarrou ao cabelo de Andrew, mas com tantos ferimentos e a sacola plástica nas mãos, não conseguia segurar direito. Tentou se agarrar às paredes que, escorregadias demais, não o ajudavam a se equilibrar. Andrew o prendeu contra os azulejos com uma das mãos em seus quadris, o que ajudou um pouco, mas Neil ainda sentia que estava prestes a cair. Ele de fato caiu, ainda que tenha escorregado pela parede, arfando e tonto de desejo. Você quer? Começou ele, a voz entrecortada. Andrew o beijou para fazê-lo ficar quieto. Neil fez uma careta ao sentir o gosto na língua de Andrew, mas ficou feliz em ignorá-lo. Andrew apoiou um dos braços na parede, mantendo uma distância confortável de alguns centímetros entre os corpos. Neil permitiu que ele tivesse aquele espaço, mas cruzou os braços doloridos atrás da cabeça de Andrew para mantê-lo perto. Não notou a ausência da outra mão de Andrew até que este começou a arfar, sem fôlego. Isso o deixou confuso por um segundo, a ponto de quase ser estúpido bastante para se afastar e olhar para baixo. Fazia semanas que beijar Andrew se tornara algo rotineiro, mas todas as noites terminavam do mesmo jeito, com Andrew fazendo Neil gozar e depois o dispensando. Ele nem chegava a abrir o zíper da calça quando Neil ainda estava por perto. Neil não sabia se aquela quebra de protocolo era uma forma relutante de demonstrar confiança ou a determinação de não o perder de vista de novo. Não se importava contanto que Andrew ficasse. Neil murmurou algo na boca de Andrew que poderia ser consentimento ou encorajamento, e recebeu um rosnado fraco como resposta. Andrew não pareceu gostar do apoio de Neil, mas também não se irritou bastante para se afastar. Neil segurou firme até que Andrew por fim ficou imóvel. Ele levou alguns segundos para recuperar o fôlego, então empurrou a parede até que Neil obedientemente baixou os braços e o soltou. Andrew enxagou a mão no chuveiro antes de se levantar e ajudar Neil a se erguer. Neil saiu da banheira, espalhando água por toda a parte, e enrolou a toalha na cintura. Andrew se inclinou para longe do chuveiro para abrir a porta para ele e a empurrou para fechá-la quando Neil saiu. Neil ficou por perto até ouvir o barulho das roupas encharcadas de Andrew no chão, depois foi para o quarto se secar. Havia comprado apenas uma toalha quando se mudará para o campus no último verão, mas Matt tinha algumas extras para os dias em que lavava roupas ou para quando Dan dormia por lá. Neil pegou uma na prateleira em que Matt guardava suas coisas e pendurou-a na maçaneta do banheiro para Andrew. Ainda estava molhado quando Andrew apareceu, e deu de ombros quando este o olhou. Andrew o ajudou a se secar, tomando cuidado nas áreas próximas aos ferimentos e esfregando com vigor em todas as outras partes do corpo, e tirou os sacos que pingavam água dos braços e do rosto de Neil. Passou um dedo pelos curativos no braço esquerdo de Neil e o ajudou a se vestir com as roupas mais largas disponíveis. Estava frio o bastante para usar mangas compridas, mas isso não duraria muito tempo. As feridas iriam cicatrizar aos olhos de todos. Estar coberto de cicatrizes era melhor do que estar morto, então Neil pensou que acabaria por superar os olhares. Neil emprestou roupas para Andrew, para que este não tivesse que voltar para o quarto enrolado na toalha, mas não ficou para vê-lo se vestir. Ele se dirigiu à cozinha para pegar seu remédio e encher 3 canecas com café. Andrew surgiu enquanto Neil desligava o bule e pegou uma das canecas.
Neil pegou as outras duas e seus comprimidos, mas hesitou à porta do quarto. Não estou com as minhas chaves, afirmou. As chaves estavam na mochila antes da viagem para Nova York, mas Neil não tocava em seus equipamentos desde aquele dia. Sabia que Matt carregara a mala para ele ao entrarem no estádio, mas ninguém se dera ao trabalho de desfazê-las após a história que ele havia contado na noite anterior. Neil mal podia acreditar que tinha se esquecido de verificar suas coisas. Não sabia se deveria atribuir o descuido à exaustão ou ao trauma de revelar tudo. Talvez pudesse colocar a culpa em René e Dan, que ao final daquela conversa dolorosa, o fizeram se sentir acolhido demais para que se preocupasse com qualquer outra coisa. Andrew se virou sem fazer comentários e pegou as chaves de Matt na gaveta da mesa. Foi só quando ele voltou que Neil se lembrou de ter visto Matt colocá-las ali na noite anterior, depois de se trocar. Por alguns instantes, sentiu inveja da memória perfeita de Andrew, mas logo se lembrou que ele confessara que grande parte das lembranças que tinha da infância eram desagradáveis. Neil também não tinha boas lembranças, mas pelo menos sabia que havia esquecido algumas das primeiras injustiças e tragédias. Não conseguia imaginar a sensação de se agarrar a cada pancada e cada grito. Cogitou perguntar se Andrew tinha alguma lembrança que considerasse boa, mas para isso teria que se perguntar o que alguém tão infeliz considerava bom. Em vez disso, falou: "Nosso jogo já acabou, né? Ainda é minha vez", ressaltou Andrew. "Mas depois daquilo? Não tenho mais segredos para colocar em jogo. Pense em outra coisa. O que você quer? O que você me daria? Não faça perguntas se você já sabe as respostas", respondeu Neil. Andrew olhou entediado e nada impressionado por ver as próprias palavras serem usadas contra ele. Neil encostou o ombro na porta antes que Andrew pudesse abri-la e disse: "Acho que eu devia ganhar algumas rodadas de bônus. Já que você obteve todas as respostas que queria de graça. Você falou porque quis", retrucou Andrew. "Fui obrigado por causa das circunstâncias." Andrew olhou para ele em silêncio. Neil se recusou a entender a indireta e se mover, feliz em jogar o jogo da paciência. Alguns minutos se passaram até Andrew erguer um dedo e dizer: "Uma pergunta extra." Quanto menos você me der, mais vai odiar o que eu perguntar." "Já odeio tudo relacionado a você", rebateu Andrew. "Nem vou notar." Neil se afastou da porta. "Aviso quando souber o que quero perguntar." Andrew abriu a porta, trancando-a após os dois saírem. Neil ergueu o dedo mindinho da asa da caneca, e Andrew pendurou o chaveiro ali. Neil se encaminhou para a porta ao lado, mas Andrew continuou pelo corredor até chegar a seu quarto. Neil não tinha mãos livres para bater, então deu um leve chute na porta. Foram necessárias 3 tentativas antes que alguém lá dentro o ouvisse ou percebesse que o som era de alguém pedindo para entrar. Quando Matt abriu a porta, Neil estendeu uma das canecas. "Você esqueceu isso." "Ah, valeu." Matt pegou a caneca e deu um passo para o lado para deixá-lo entrar. Dan e René já haviam tomado banho e se vestido. O lugar vazio entre as duas no sofá sem dúvida era de Matt, mas Dan fez sinal para que Neil se sentasse. Matt foi para o braço do sofá, à esquerda de Dan, apoiando o braço nos ombros dela. Dan, por sua vez, entrelaçou os dedos nos dele e fitou os curativos de Neil, que a deixou olhá-los e esperou para ver se a garota tinha pensado em mais perguntas durante a noite. Mas tudo o que ela disse foi: "Como você está se sentindo?" "Não sei", respondeu Neil. Pensou que deveria estar um pouco inquieto por não ter notícias de Stuart, mas não conseguia de fato se preocupar. As raposas haviam ficado frente a frente com os segredos que ele escondia e passaram a ter ainda mais controle sobre Neil. Como poderia temer qualquer coisa com o apoio de todos eles? Do que poderia se arrepender quando ainda sentia os beijos de Andrew em sua boca? "Acho que estou bem agora." O som abafado de um secador de cabelo indicava que Alison havia terminado o banho e começado o lento processo de se arrumar para o dia. Esperaram por ela num silêncio confortável. Quando a garota apareceu, o café de Neil já havia acabado e a caneca estava fria. Não importava que fosse o recesso da primavera nem que estivessem saindo só para comer ovos, Alison estava impecável, como sempre. E deixou um rastro de perfume do banheiro até a sala. Deu a volta no sofá para olhar para Neil, as mãos nos quadris e os saltos fazendo barulho conforme caminhava. "Alguma notícia?" perguntou ela. "Ainda não vi nada", respondeu Neil. Ela olhou por cima do ombro como se estivesse pensando em ligar a televisão, mas Dan se levantou e disse: "Estou morrendo de fome." "Vamos." Foram buscar o grupo de Andrew no quarto ao lado. Neil não deixou de notar os olhares dos veteranos ao repararem na roupa do colega, mas estava mais interessado nas reações dos primos. Havia certa tensão nos ombros de Nick, que fazia um esforço óbvio para ficar longe de Andrew.
Neil supôs que Nick abrirá a boca enorme para fazer algum comentário sobre o fato de Andrew ter tomado banho no quarto de Neil. Aquela boca de sacola ainda seria o fim dele. Aaron estava ainda mais para trás, com os braços cruzados e de olho em Neil, que esperava notar censura ou desgosto em sua fisionomia, levando em consideração o quanto Aaron perturbava Nick por conta de sua sexualidade. Mas o olhar dele era intenso e impossível de ser interpretado. Matt se ofereceu para levar todo mundo em sua caminhonete, mas mudou de ideia quando se lembrou que Neil não conseguiria subir na caçamba. Assim, Neil foi no banco do carona do carro de Andrew, banindo Kevin para o banco de trás com Nick e Aaron, e observou o campus vazio que passava pela janela. Nick ficou quieto durante a maior parte do trajeto, mas já tinha voltado ao seu estado normal antes mesmo de chegarem ao estacionamento. Por sorte, foi esperto para evitar assuntos pessoais, optando por divagar sobre seu recorde pessoal de comer panquecas. O brunch foi ruidoso. As raposas estavam se recuperando do único jeito que sabiam, seguindo em frente como se o fim de semana não tivesse acontecido. Estavam ali se Neil precisasse de qualquer coisa, mas não iriam mais se intrometer e não perderiam tempo falando de quase fatalidades e de coisas ruins. O único momento estranho foi quando a garçonete, tentando puxar assunto, perguntou a Neil sobre os curativos. Andando de skate, respondeu Matt. Ao mesmo tempo, Dan disse, caiu em um tanque de piranhas. Quando a garçonete olhou intrigada para os dois, Allison balançou a mão para dispensá-la e disse, de forma conspiratória, um término complicado. Fim de semana difícil, concluiu a garçonete e seguiu em frente. Dan continuou exatamente de onde haviam parado na discussão sobre como reorganizar os planos para o recesso de primavera. Era possível mudar os voos, ainda que fosse um pouco caro, mas ela não queria mais voltar para o norte. Apesar de não ter afirmado que não queria perder Neil de vista, foi tão displicente que ele logo percebeu o que a garota de fato queria dizer. Ela alegara que não teriam nada de interessante para fazer no campus naquela semana, já que tudo estaria fechado, e queria a ajuda dos outros para ter ideias. Você tinha planos? Matt finalmente pensou em perguntar para Neil. Além do óbvio, quer dizer. Neil não tinha certeza se o amigo se referia a X ou Andrew, e nem tentou adivinhar. Tinha pensado em fazer uma viagem, respondeu ele. A julgar pela expressão nos rostos dos colegas, era a última coisa que esperavam. Neil deu de ombros, desconfortável, e acrescentou, minha mãe e eu sempre viajávamos para sobreviver. Nunca fiz uma viagem só por lazer. Queria saber qual é a sensação. Você nunca tirou férias? Perguntou Dan, mas logo depois fez uma careta e complementou, deixa pra lá. Esquece. Aonde você queria ir? Perguntou René. Não sei. Ainda não pesquisei nada, admitiu Neil. Allison bateu com as unhas feitas nos lábios, pensativa, então meneou a cabeça para Matt. Resort? Não parece o estilo dele. E é muito cedo para ir à praia. Uma cabana? Arriscou Matt. Allison parecia prestes a argumentar, mas pensou melhor. Nas montanhas, em Blue Ridge? Nunca fui, mas dizem que é incrível, respondeu Matt. Neil? Perguntou Allison. O quê? Ponderou Neil perdido. Sim ou não? Perguntou Allison, como se não conseguisse acreditar que ele não estava acompanhando a conversa. A gente vai passar a semana nas montanhas. A gente? Repetiu Kevin. Quando Matt fez um movimento com o dedo para indicar a todos, Kevin balançou a mão próximo ao pescoço, indicando que não. Não. Independentemente do que aconteceu esse fim de semana, ainda estamos no meio dos campeonatos de primavera. A gente precisa. Kevin parou de falar de repente e olhou para baixo. Neil não conseguia ver por quê, mas podia adivinhar. Uma das mãos de Andrew estava embaixo da mesa, e a faca do lado de seu prato havia sumido. Estava com o queixo apoiado na outra mão e olhava ao redor da sala, sem se fixar em nada em particular. Kevin encarou um ponto fixo acima da cabeça de Andrew, como se pensasse que poderia pagar para ver. Enfim, fez uma careta e deixou de lado. Neil não sabia dizer o que o convencera. Os hematomas escuros ainda evidentes em seu pescoço ou os gestos desesperados que Nick estava fazendo do outro lado de Neil. Bom, disse Allison, incisiva. Um pouco em cima da hora para conseguir reservas, não? Perguntou Dan. Estamos em março. Salientou Allison, como se isso explicasse tudo. Puxou o celular da bolsa e apontou para Neil. Era a última chance de recusar a oferta, imaginou ele, porque um segundo depois ela assentiu e apertou alguns botões. Vou pedir para Sarah encontrar algo pra gente. Sarah? Disse ela no aparelho antes que Neil pudesse perguntar. Preciso de algo no Blue Ridge para 9 pessoas. De preferência com 5 quartos ou mais. Sim, de hoje à noite até domingo de manhã é melhor. Claro, posso esperar.
Ela desligou e deixou o celular de lado. Sarah? Perguntou Nick. Agente de viagens dos meus pais. Respondeu Allison. Ao perceber o olhar estranho de Nick, pareceu quase ofendida. Você não tá achando que eu reservo minhas próprias viagens, né? Quem tem tempo pra isso? Todo mundo no mundo real, retrucou Dan seca. Fico surpreso pelo seu pai ter deixado você ficar com ela quando deserdou você. Comentou Nick. Era um lembrete rude de que Allison havia perdido a maior parte de sua herança ao abrir mão dos sonhos que o pai tinha para ela. Pela hesitação de Nick, até ele sabia o quão ruim isso soava. Oh, isso saiu errado. Eu só quis dizer. Eu sei o que você quis dizer, disse Allison com a voz fria. Ele não sabe. Foi mal. Nick lançou um olhar suplicante para que Neil salvasse-se de sua falta de consideração. Neil não precisou intervir, porque Allison seguiu o olhar frenético que Nick lançara para ele. Você gosta das montanhas, né? Cortei caminho por lá uma vez. Não ficamos muito tempo. A gente pode mesmo fazer isso? Perguntou Neil. A gente pode mesmo fazer isso? Ironizou Dan. Pergunta ele como se todo mundo aqui não tivesse acabado de se enfiar nas férias dele. Tem uma estimativa de valor? Perguntou René para Allison. Allison a dispensou com a mão. Não precisa se preocupar com isso. A garçonete e 2 garçons apareceram com os pratos, e a conversa mudou de rumo por alguns instantes para quem tinha pedido o quê. Enquanto comiam, Allison recebeu uma ligação para confirmar a reserva de uma cabana com 5 quartos em Soquis. Podiam pegar as chaves no escritório principal antes das 8, e o lugar ficava a pouco mais de 2 horas de carro do campus. Ela verificou o horário no celular e repassou os últimos detalhes com os colegas de equipe, assentindo satisfeita. Não era nem 1 da tarde ainda, teriam bastante tempo para fazer as malas e pegar a estrada. Quando tentaram decidir a que horas viajariam, Neil precisou dizer, tenho que falar com a Abby antes de irmos. Ah, disse Dan. Sem pressa, leve o tempo que precisar. Vamos fazer as malas enquanto ela cuida de você. Com um plano e um destino definidos, ninguém quis se demorar mais no restaurante. Devoraram o que restava da comida e sinalizaram para que a garçonete trouxesse a conta. Neil não sabia quando Dan havia roubado o cartão de crédito da equipe de YMAC, mas ela pagou por toda a refeição e adicionou a gorjeta. O celular de Neil ainda estava dentro da mochila no estádio, então Nick ligou para a Abby enquanto atravessavam o estacionamento. E aí? Disse Nick. Quando você quer ver o Neil? Decidimos viajar juntos e ficar fora da cidade esta semana. Assim que você der uma autorização para o Neil, podemos ir. Tá, tudo bem, daqui a pouco estamos aí. Ele desligou e subiu no banco de trás. Quando estavam a caminho, se inclinou entre os bancos da frente para dizer: ela vai encontrar você no estádio, porque assim pode pegar as coisas dela. Disse que o treinador já está lá, tentando remarcar as passagens dele. Tomara que consiga assinar com todos os novos jogadores antes que eles se assustem com as notícias. Posso ir com o carro? Perguntou Neil para Andrew. Andrew não respondeu, mas dirigiu até o dormitório, em vez do estádio. Neil saiu junto aos outros e deu a volta no capô. Ao se virar, viu Kevin entrar no banco do carona. Andrew olhou para trás quando percebeu que Kevin não estava com ele, mas não diminuiu a velocidade e não perguntou nada. Assim que Kevin se acomodou, Neil voltou para a estrada. Os carros de Abby e o iMac estavam estacionados lado a lado na calçada da Toca das Raposas. Neil digitou o código de segurança mais recente e liderou o caminho pelo corredor. Ao se aproximarem do vestiário, olhou para Kevin e disse: quero falar com o iMac primeiro. Ele não vai querer falar com mais ninguém depois que vocês acabarem de conversar. Kevin fixou o olhar no chão e não disse nada. Abby estava sentada no lounge esperando. Fez menção de se levantar, mas Kevin foi em sua direção para que Neil tivesse tempo de ir até o escritório de YMAC. A porta entreaberta permitia que Neil visse apenas a mesa do treinador. O iMac estava cercado pela papelada de sempre com o telefone no ouvido. Nem tirou os itinerários do teclado para digitar com uma das mãos. Observou o movimento na porta e fez sinal para Neil entrar. Neil fechou a porta e ocupou uma das cadeiras em frente ao iMac para esperar. Levou apenas mais alguns minutos para que o treinador conseguisse remarcar seu voo. Neil ouviu Columbus, e soube que o iMac estava falando do atacante escolhido por ele. Por fim, o iMac desligou e colocou o telefone de volta no gancho. Alguns toques em suas teclas bloquearam o monitor, e ele se recostou para prestar atenção em Neil. O garoto o encarou de volta, sentindo-se repentinamente perdido. Era fluente em 2 línguas, quase 3, e conseguia formular algumas frases úteis para sobreviver em mais meia dúzia de idiomas.
Mas, depois de toda a verdade ter sido exposta, não sabia o que dizer. Você deveria ter jogado meu arquivo fora. Comentou por fim. Deveria ter desistido quando joguei o contrato de volta na sua cara. Mas se arriscou comigo e me trouxe até aqui. Você salvou minha vida. 3 vezes. Salvou minha vida 3 vezes. Um simples obrigado não é o bastante. E não precisa agradecer. Respondeu o iMac. Eu trouxe você até aqui, mas você se salvou sozinho. Foi você quem decidiu ficar. Foi você quem superou o medo e confiou que estávamos do seu lado. Você encontrou seu próprio caminho. Na verdade, continuou o iMac quando Neil tentou protestar, quem deveria agradecer sou eu. Ontem à noite, você confessou que pensava que acabaria o ano morto ou nas mãos dos agentes federais. Poderia ter afastado tudo e todos e se preocupado só com você mesmo. Em vez disso, concordou em ajudar Dan a consertar o time. Está salvando 2 pessoas que pensei que jamais conseguiríamos acessar. E é um exemplo para Kevin seguir. Ele não costumava prestar atenção em você, mas está de olho desde que você voltou em dezembro, tentando descobrir como você consegue se manter tão firme. Ele não pode ser ensinado, retrucou Neil. É o que você acha. Do meu ponto de vista, você tem feito muitos progressos. Podia ser que o treinador apenas quisesse acreditar naquilo, mas ele tinha um jeito especial de enxergar através deles. Neil acreditava nele porque queria acreditar que poderia mudar Kevin. Precisava vivenciar o dia em que Kevin arrancaria aquele número do rosto e seria melhor do que rico no jogo dele. Precisava que Kevin acreditasse que poderia usurpar o trono e sobreviver. Enquanto não acreditasse nisso, Kevin jamais acreditaria de verdade nas chances que as raposas tinham de chegar às finais. Neil chamou o iMac, depois de 1 minuto, está em todos os noticiários. Tentamos ficar nos quartos e fora de vista enquanto você estava com o FBI, mas esperaram pela gente. Eles têm fotos do ônibus e de todos nós colocando as coisas no bagageiro para sair. Não demorou muito para ligarem os pontos. Meu telefone tocou a manhã toda entre a imprensa, o conselho e Chunk. O conselho escolar vai querer falar com você antes que as aulas voltem. Neil sabia que isso aconteceria, mas por um momento pensou que vomitaria o café da manhã. Tá. Você quer que eu responda que não vou tecer comentários para a imprensa? Se puder, eu vou. Neil hesitou, mas pensou no conselho de Allison e na relutante promessa de Kevin de ajudá-lo a enfrentar a tempestade e falar com eles na próxima semana. Pode informar isso. Terça-feira? Se for na terça ou quarta, você teria a segunda-feira para lidar com todas as reações no campus. Vou marcar um horário e ver o que posso fazer para distraí-los enquanto isso. Talvez eu informe que você aceitou ser vice-capitão ano que vem. Não sou qualificado o bastante, disse Neil, então apontou para os arquivos dos futuros atletas espalhados pela mesa de iMac. Todos eles têm mais experiência do que eu e não vão querer seguir o filho de um gangster. Andrew também não queria seguir você. E olha só o rumo que isso tomou. Você vai descobrir o que fazer, de um jeito ou de outro. Neil olhou para as próprias mãos. Algumas semanas atrás, havia contado todas as vidas que viverá e perderá. Agora suas possibilidades pairavam no ar e dependiam apenas da habilidade de Stuart de atrair os Moriyama para seu lado. O iMac estava pedindo que Neil se comprometesse com um futuro que nenhum dos dois sabia se de fato existiria. A praticidade dizia para esperar até que tivessem certeza. Depois de um momento, porém, Neil fechou o punho e se concentrou no caminho que queria. Vou fazer tudo o que posso, disse ele. Ótimo. Agora anda. Dan me ligou para dizer que vocês vão sair da cidade. Vê se dá um tempo de tudo isso, respira um ar fresco e volta pronto para fazer o impossível acontecer, respondeu o iMac. Sim, treinador. Quando Neil voltou para o lado de Kevin, se levantou. Dava para notar a tensão em seus ombros, e sua expressão indicava que queria adiar aquele anúncio até depois que voltassem. Kevin olhou, então passou pela porta de iMac, abrindo a boca para exprimir uma desculpa que Neil não queria ouvir. Não faça isso com ele, disse Neil. Kevin hesitou e Neil sabia que tinha vencido. Abby olhou de um para o outro, perdida. Neil não esperou e se encaminhou para o escritório dela. Abby se juntou a ele um momento depois, ainda confusa. Neil não explicou, mas ouviu o som abafado da porta de iMac se fechando. Só então relaxou e voltou a atenção para Abby. Enfrentar suas lesões não foi mais fácil naquele dia. Neil desviou os olhos dos próprios braços machucados enquanto Abby removia os curativos. Ela segurou o rosto dele com uma das mãos antes de começar a trabalhar. Depois, organizou um kit de viagem para que ele levasse consigo para as montanhas e deu um beijo de despedida em sua testa. Neil saiu da maca e foi esperar no carro. 20 minutos depois, Kevin apareceu com uma expressão vazia e derrotada.
Fez menção de abrir a porta do passageiro, mas então se encaminhou para o banco de trás. Neil não disse nada e girou a chave na ignição. Foi uma viagem curta de volta à Torre das Raposas, e Kevin não saiu quando Neil estacionou. Neil esperou apenas 1 minuto antes de entender o que aquilo significava e abrir a porta. Deu 2 passos para longe do carro, voltou e abriu a porta de novo. Kevin estava com o cotovelo apoiado na janela e o rosto na mão. Neil repensou o que ia dizer. Eu conto para eles. Você não precisa passar por isso. Kevin gesticulou com a mão livre. Cai fora, ou não me importo, mas não se atreva. Mas não disse nada. Neil imaginou que não fosse dizer, então fechou a porta e o deixou ali, sozinho em seu desespero. Ele foi buscar Nick e os gêmeos no quarto e os levou para o quarto de Dan. Uma pilha de mochilas e malas de viagem no meio do cômodo indicava que estavam todos prontos para partir. Matt e Allison estavam sentados no sofá. René desconectava os aparelhos eletrônicos e, quando terminou, foi buscar Dan no quarto a pedido de Neil. Dan afundou no espaço entre Matt e Allison e pegou uma caneca da mesa de centro. Neil esperou até que todos estivessem acomodados, então olhou para Dan do outro lado da sala. O treinador é o pai do Kevin. Dan cuspiu o café na mesa e se engasgou com o pouco líquido que ainda restava em sua boca. Matt olhou boquiaberto para Neil por um segundo interminável até perceber que Dan estava tossindo, e então deu um tapa forte nas costas dela. A garota tentou dizer algo, mas emitiu apenas um chiado rouco e ininteligível. Allison e René olhavam para Neil como se ele tivesse desenvolvido uma segunda cabeça, e Aaron olhou para Andrew como se achasse que ele deveria tê-los avisado antes. Se Andrew percebeu a atenção, não retribuiu, só tinha olhos para Neil. Nem ferrando, disse Nick de repente. Nem ferrando. Você tá falando sério? Você não pode estar falando sério. Quando isso aconteceu, cacete? A mãe dele ensinou X para o treinador, lembrou Neil. E o que ele não percebeu que ela engravidou? Perguntou Aaron. Ela disse que o Kevin não era filho dele. Sabia que o treinador queria ter uma equipe na NCAA um dia. Pensou que se contasse, ele deixaria o sonho de lado para ajudar na criação de Kevin. Ela não queria isso, mas também não queria desistir do que estava fazendo e se mudar para os Estados Unidos. Então, decidiu mentir. A única pessoa para quem ela contou foi o treinador Moriyama. Dan finalmente recuperou a voz. Há quanto tempo Kevin sabe? Faz alguns anos, respondeu Neil. Faz alguns anos, repetiu Dan, em um tom perigoso. E não disse nada? Ele estava tentando proteger o treinador, disse Neil. Se o iMac soubesse que Kevin era filho dele, teria tentado tirá-lo de Edgar Allan. Nick fez uma careta. Eles nunca teriam deixado Kevin ir embora. Ele deveria ter falado alguma coisa quando fugiu, insistiu Dan. Já faz 1 ano e meio que está aqui. Não tinha o direito de esconder algo assim do treinador por tanto tempo. Meu Deus, ele não. A voz de Dan falhou um pouco, mais pesar do que indignação, e Neil presumiu que ela estava imaginando a reação de iMac ao ser pego de surpresa pela verdade. Isso não está certo. Não é justo. Não concordou Neil baixinho, mas pelo menos agora o treinador sabe. Puta merda. Qual foi a reação dele? Perguntou Matt. Eu não estava lá durante a conversa, mas acho que não correu bem. Dan fez um barulho terrível e se levantou do sofá. Matt estendeu a mão para ela e tomou um tapa na mão. A garota correu para o quarto e bateu a porta ao entrar. Matt parecia pasmo com aquela reação tão intensa, mas René assumiu o lugar vazio e enganchou seu braço no dele. Apesar da demonstração silenciosa de apoio, René olhava para Allison. O olhar que trocaram era de cansaço. Ela nunca vai perdoar o Kevin por isso, afirmou Allison. Vai perdoar quando o treinador também perdoar, argumentou René. Allison não respondeu, sua expressão cética era o bastante. Neil concordou com Allison em silêncio. Havia passado bastante tempo com os veteranos para saber o quanto Dan admirava o iMac. Era a única figura paterna que a garota já tivera e representava tudo que ela aspirava a ser na vida. Dan perdoara muitas injustiças ao longo dos anos com as raposas, mas a maioria havia sido dirigida a ela e a seus amigos. Perdoar alguém por machucar o iMac era mais do que ela poderia aguentar. Fiquem de olho nela, pediu Neil. Claro, confirmou René. Neil foi para o quarto ao lado fazer as malas. Não demorou muito, mas não voltou quando terminou. Ele se sentou no sofá e esperou que os colegas de time se recompusessem. Matt apareceu 15 minutos depois, mas mais 20 se passaram até que Nick viesse procurá-los. Matt pendurou a mochila de Neil sobre um ombro e a dele sobre o outro, e deixou Neil abrir a fechadura. Kevin havia entrado em algum momento e parecia totalmente exausto ao lado de Andrew. Era óbvio que Dan ainda parecia mais irritada do que nunca, distante dos outros.
Nem olhou para Matt quando ele se aproximou, e saiu pisando duro em direção à escada. As raposas desceram em uma fila dispersa e jogaram as malas na caçamba da caminhonete de Matt. Andrew foi o único a ficar com sua bagagem, e Matt não tentou tirá-la dele. Matt tinha uma rede escondida embaixo do banco do passageiro e levou apenas 1 minuto para encaixá-la. Com as malas guardadas, as raposas se dividiram entre a caminhonete de Matt e o carro de Andrew e pegaram a estrada. A caminho da interestadual, Andrew desviou para um depósito de bebidas. Nick entrou sozinho, ficou ali por 15 minutos e voltou com uma quantidade obscena de garrafas. Sem nada no porta-malas, havia espaço de sobra para transportá-las. Andrew abriu o zíper e virou sua mochila. Estava cheia de suéteres, uma escolha estranha para as montanhas, até que Neil percebeu que as roupas seriam usadas apenas para proteger as garrafas. Neil esperava que ele tivesse colocado roupas mais práticas nas coisas de Nick ou Kevin. Alguns minutos depois, já estavam de volta à estrada. Levaram pouco mais de 2 horas até chegar às montanhas, mas parecerá uma viagem curta para atletas que estavam acostumados a viajar para os jogos. Neil pensou que em algum momento se encontrariam com Matt na estrada, mas os veteranos chegaram primeiro ao local. Matt enviou uma mensagem a Neil com instruções da entrada para chegarem à cabana e confirmou que estava com todas as chaves. 10 minutos depois, Andrew estacionou na estrada de terra do lado de fora da cabana. A enorme residência era rústica por fora e chique por dentro, com paredes de madeira lisa e chão de taco polido. O cômodo principal tinha tapetes pesados espalhados por toda parte, ossos decorativos e obras de arte nas paredes. A cozinha estava abastecida com aparelhos novos, e um imã enorme na geladeira anunciava a que horas as refeições do buffet eram servidas na sede. A sala dos fundos tinha uma mesa de totó e outra de bilhar. Havia também uma televisão na parede. Um dos quartos ficava no andar de baixo, e os outros 4 eram no andar de cima, um em cada canto. 2 já tinham malas, o que significava que o grupo de Andrew se dividiria entre os andares. Nick votou no mesmo instante para que Neil e Andrew ficassem com o quarto no andar de baixo, e nem Aaron nem Kevin contestaram. Neil quase reclamou, pois só havia uma cama king size no andar de baixo, mas como Andrew não discutiu, ficou de boca fechada. Todos os quartos no andar de cima tinham portas para uma varanda que cercava a casa. No andar de baixo, 2 portas nos fundos levavam a um deck que serpenteava em torno de 2 dos lados da cabana, com vista para a encosta da montanha e um trecho a perder de vista de árvores. Havia cadeiras de balanço alinhadas nas varandas e pequenas lanternas equidistantes na balaustra. Uma banheira de hidromassagem fora instalada no canto do deck, em forma de L, e foi ali que encontraram os veteranos. Já estavam com roupas de banho, sentados dentro da banheira enquanto ela enchia. Isso não é incrível? Quero me mudar para cá, disse Matt. Tem tanta natureza. Eu moraria aqui se pudesse ficar dentro de casa, comentou Nick. Alison revirou os olhos e se encostou na parede da banheira. A única coisa que falta é um daiquiri. Ainda bem que você disse isso, disse Nick, e os 4 veteranos se viraram para encará-los. Nick fingiu estar chocado, depois ofendido, e levou a mão ao peito dramaticamente. Sério, pessoal? Parece até que não sabem nada da gente. Nos esforçamos para isso, comentou Alison. Ao mesmo tempo, Matt perguntou, o que vocês trouxeram? Nick fez uma careta para Alison. O que não trouxemos? Você quer dizer? Consegui a cabana pra gente. Vocês fazem as bebidas. Tem um liquidificador na cozinha, disse Alison. 2, na verdade, comentou René. Vi que tinha um extra no armário em cima da geladeira. Nick fez uma votação rápida para saber quem queria o que e recrutou Aaron e Kevin para ajudarem a levar as malas para dentro. Neil e Andrew foram até a cozinha para investigar. O freezer tinha uma máquina de gelo embutida e a cesta estava cheia, então Andrew a deslizou sobre o balcão e pegou o segundo liquidificador. Neil ficou fora do caminho enquanto os outros descarregavam as garrafas e observou com vago interesse Andrew e Nick começarem a preparar as coisas. Kevin e Aaron sentaram-se à mesa e abriram uma garrafa de vodka. Você faz o da René? Perguntou Nick, servindo a primeira bebida. É contra a minha religião fazer daiquiris virgens. Andrew não respondeu, mas Neil sabia que ele faria. Nick recrutou Kevin para levar as bebidas quando terminassem. Kevin e Aaron se contentavam virando doses, mas quando terminou de fazer as bebidas dos outros, Nick preparou algo colorido para si mesmo. Seguiu Aaron e Kevin até o deck, provavelmente presumindo que Neil e Andrew viriam logo atrás. Andrew ficou para trás a fim de limpar os liquidificadores, então pegou 2 copos para o uísque no armário. Encheu ambos até o topo e entregou um para Neil, que olhou do copo para Andrew.
Eu não bebo. Você não bebia porque tinha medo de perder o controle. O que tem a esconder agora? A acusação certeira o pegou de surpresa. Neil olhou para a bebida de novo. Andrew a aproximou, e ele pegou o copo. Andrew ergueu um pouco dele em desafio ou convite e os dois beberam juntos. O uísque queimou a garganta de Neil. Fez com que se lembrasse das muitas noites na estrada e dos muitos hematomas. Pensou em Wymack permitindo que voltasse para seu apartamento em dezembro e deixando que ele guardasse seus segredos. Oscilou entre extremos, sem saber se o calor que se acumulava em seu estômago era náusea ou alívio. Andrew tirou um maço de cigarros do bolso de trás e trocou pelo copo vazio de Neil, que sacudiu a mochila, sentiu o peso distinto de um isqueiro balançando e saiu para o deck. Ficou a meio caminho da banheira para que os outros não tivessem que sentir o cheiro da fumaça do cigarro e o acendeu. Virou o cigarro nas mãos, percebendo vagamente a conversa cheia de risadas dos colegas e prestando mais atenção ao gosto em sua boca. Passou a língua pelos dentes, imaginando o que deveria pensar. No fim das contas, o cigarro foi o bastante para fazer a balança pender. Andrew cheirava a fumaça de cigarro e uísque na noite em que entregará a chave de sua casa para Neil e pedirá que ficasse. Neil sempre carregaria seu passado, mas não precisava ser oprimido por isso. Com o passar do tempo, poderia cuidar das feridas e substituir os gatilhos por lembranças melhores. Andrew se aproximou e colocou a garrafa de uísque a seus pés. Neil deslizou os cigarros pela grade de madeira em sua direção. Em troca, Andrew colocou um copo cheio entre os dois. Neil observou a luz do sol bater na superfície rochosa e jogou as cinzas 5 metros abaixo. Tirou o cigarro do caminho para pegar o copo e beber tudo de uma vez só. Desceu rasgando como a primeira dose, mas dessa vez o sabor não era de morte. Meu Deus! Disse Nick, alto demais. Aquilo era álcool? Você acabou de dar álcool pro Neil e ele bebeu? Onde eu estava quando Neil começou a beber com a gente? Apesar da aprovação estupefata de Nick, Andrew não serviu mais uma dose para Neil. Terminaram os cigarros longe dos outros, então voltaram para que Neil participasse da conversa. A sede abriu as portas para o jantar às 8 da noite, então eles caminharam 800 metros por uma estrada de terra até o prédio principal. Havia comida o bastante para satisfazer o bando de atletas famintos, e os proprietários estavam à disposição para receber cada grupo de hóspedes que chegava. Os olhos roxos e a enorme quantidade de curativos de Neil atraíram mais do que alguns olhares curiosos, mas a equipe foi educada e não fez perguntas. Quando estavam na metade do caminho de volta para a cabana, Dan puxou Kevin para que parasse de andar. Neil ouviu Matt avisá-la baixinho para não bater em Kevin onde pudesse deixar marcas visíveis, mas não sabia dizer se ela também tinha ouvido. Quando voltaram para a cabana, Matt acendeu o fogo na lareira principal, e as raposas se enroscaram nos sofás e cadeiras de balanço para assistir ao crepitar das chamas. Alison contou histórias de outros resorts que visitará, com um aviso obrigatório de que nenhum daqueles lugares fazia jus às muitas propriedades da família. Ela e Matt começaram um debate sobre como as raposas deveriam comemorar quando conquistassem o primeiro lugar no campeonato. Neil não sabia se era tudo uma brincadeira, ou se eles estavam de fato fazendo planos. Teria presumido ser a primeira opção se não fosse pela facilidade com que Alison conseguirá a cabana. Enquanto os colegas de equipe discutiam se deveriam fazer um cruzeiro, ir para o Havaí ou Las Vegas, Neil pensou na grana guardada em seu cofre no dormitório. Tinha cansado de fugir e o pai nunca receberia aquele dinheiro de volta. Não conseguia pensar em nada melhor para fazer do que retribuir a amizade de seus companheiros de equipe. Não disse nada, incerto do que pensariam sobre sair de férias com aquele dinheiro sujo, mas prestou atenção enquanto descreviam as férias dos sonhos. Os planos ficavam mais elaborados à medida que bebiam, até que Neil teve certeza de que nenhum deles se lembraria do que tinham falado na manhã seguinte. Quando a conversa se voltou para tópicos mais normais, Neil se levantou para pegar outro copo de água. Quando desligou a pia e se virou, encontrou Aaron à sua espera no meio da cozinha. O colega ergueu o queixo em uma ordem silenciosa para que o seguisse e saiu pela porta dos fundos, em direção à varanda. Neil colocou o copo de bebida de lado e o seguiu. Fechou a porta o mais silenciosamente que pôde e foi encostar-se ao corrimão. Aaron não fez nenhum movimento para diminuir a distância entre os dois. O Nick é meio burro. Cometeu o erro de dizer algo para o Andrew em vez de esperar até que pudesse falar com você a sós. Andrew quase meteu a faca nele quando Nick não se ligou rápido o bastante. Aaron olhou por cima do ombro para a porta dos fundos, talvez se certificando de que a cozinha ainda estava vazia, então se virou para Neil. Sobramos eu e você, já que Andrew não achou por bem me alertar da situação.
Quando foi a última vez que Andrew achou por bem falar alguma coisa com você? Perguntou Neil. Quarta-feira passada. Não era a resposta que Neil esperava. Havia preparado o terreno para que Aaron e Andrew fizessem terapia juntos. Algumas semanas haviam se passado desde que Aaron começara a frequentar as sessões com Andrew, mas aquele era o primeiro indício de que estavam de fato aproveitando esse tempo. A péssima atitude de Aaron naquela primeira quarta-feira fora a única reação que obtiveram dos irmãos. Neil presumia que os dois ainda não estavam chegando a lugar nenhum. Sentiu o triunfo em um calor latente e silencioso em seu estômago, que se extinguiu rapidamente quando ele ouviu o que Aaron disse a seguir. Então agora você vai falar comigo, e eu vou dar uma única chance de você me dizer a verdade. Você está mesmo trepando com meu irmão? Aaron esperou um pouco, mas quando Neil apenas olhou para trás em silêncio, perguntou: Você costuma seguir o exemplo de homens mortos? O quê? Perguntou Neil. Só estou tentando imaginar como você foi de toda aquela atitude de não namoro ninguém direto para a cama do Andrew. Disse Aaron. Você estava mentindo para todo mundo só para esconder que é uma bichinha? Ouviu o Drake estuprar o Andrew e decidiu que ele era uma presa fácil? Neil deu um soco nele. Uma péssima escolha em retrospecto, porque acabou debruçado sobre a própria mão que latejava terrivelmente. Aaron deu alguns passos para trás, saindo do alcance de Neil, e passou o polegar no canto da boca, calmo. Cuspiu para o lado e se agachou para encará-lo. Apesar das palavras cruéis, sua expressão era calma e inquisitiva. Neil teve a nítida sensação de que fora enganado, mas isso não ajudou a abrandar sua indignação. Vai se fuder, disse Neil, a voz rouca. Vai embora enquanto ainda pode. Nick acha que vocês estão trepando por puro ódio, comentou Aaron, como se Neil não tivesse dito nada. Eu aposto que é outra coisa. Vamos saber em breve, certo? Não se mete nisso. Não vou. Você queria que eu lutasse por ela. Acha que ele vai lutar por você? Não, confessou Neil. Aaron deu de ombros, depois se levantou e entrou sem falar nada. Neil esperou até que a queimação nas mãos virasse dormência, então se endireitou e checou os curativos. A luz que entrava pela porta de vidro permitia que visse a gaze limpa. Era difícil acreditar que algo pudesse doer tanto sem deixar marcas. Ele respirou fundo para sufocar a raiva ainda latente e voltou para dentro. A caneca estava onde a havia deixado, e Aaron já estava de volta à cadeira quando Neil surgiu na sala. Aaron não voltou a olhar para Neil naquela noite, e Neil ficou satisfeito em fingir que o outro não existia. Kevin e Dan surgiram pouco depois. Neil não identificou nenhuma contusão recente em nenhum dos dois, mas pareciam ter passado por um carrossel de emoções. Nick se levantou sem que ninguém pedisse e foi pegar algumas garrafas na cozinha. Quando voltou, Kevin havia encontrado um lugar para se sentar no canto da sala e Dan estava praticamente sentada no colo de Matt. Dan e Kevin estavam mais interessados em ficar bêbados do que em contribuir para a conversa, então seus companheiros de equipe preencheram o silêncio da melhor maneira possível. Quando as raposas se separaram para dormir, a maioria já estava tão bêbada que mal conseguia ficar em pé. Por sorte, Renee estava sóbria e ajudou a conduzir os mais instáveis escada acima. Neil quase o seguiu, mas então se lembrou que seu quarto ficava no andar de baixo. Como se pudesse ler sua mente, Allison se inclinou perigosamente sobre o corrimão e apontou para ele. Esta cabana não é a prova de som. Não atrapalhem o meu sono. Isso vale para vocês dois também, disse, apontando um dedo acusador para Dan e Matt. Dan tentou parecer inocente, mas estava bêbada demais. Allison balançou o dedo para enfatizar. Sem sexo onde eu possa ouvir. Não é justo com quem vai ficar na seca hoje. Quem sabe se você pedir com jeitinho. O Kevin ajuda provocou Nick. O olhar ofensivo de Kevin foi quase mais alto do que o resmungo revoltado de Allison. Neil balançou a cabeça e foi para o quarto. Andrew não estava muito atrás e os dois trocaram as roupas de Neil para que ele pudesse dormir. Neil olhou para a cama com alguma consternação. A única pessoa com quem já havia dividido a cama fora sua mãe. Ficavam espremidos no mesmo colchão estreito para que sempre soubessem onde o outro estava. Só assim ele conseguia dormir à noite. Hesitar não ajudaria nenhum dos dois, então Neil escolheu um lado e puxou os cobertores para trás com o máximo de cuidado. Apesar das reservas, havia algo dolorosamente familiar no peso de outro corpo em sua cama. Menos familiar era a sensação de ser empurrado mais fundo no colchão, com as mãos de Andrew em seus ombros e a língua em sua boca. Mas Neil com certeza poderia se acostumar com aquilo. Ele não se permitiria ficar pensando nas coisas desagradáveis ditas por Aaron. Mas era mais difícil abandonar a suposição de Nick e não pensar que aquilo não passava de uma atração alimentada pela raiva. Nick estava mais certo do que Neil gostaria de admitir,
mas não tinha motivos para se ressentir disso. Sabia o que Andrew pensava de si mesmo e a apatia de Andrew era precisamente o motivo pelo qual Neil decidirá aceitar as suas investidas. Mas não era mais tão simples e Neil não sabia por que ou quando as coisas haviam mudado. Sabia menos ainda o que fazer a respeito. Teria que avisar Andrew, mas não naquele momento. Enterrou o mal-estar e a confusão bem fundo e enfiou os dedos enfaixados no cabelo de Andrew. Não se importava com a dor, desde que pudesse puxá-lo mais para perto e permitir que Andrew o dominasse até que ele não conseguisse pensar em mais nada. Espero que tenham gostado. Nos sigam no Instagram, @bl_audio_books, peçam seus livros pelos comentários, deem like e se inscrevam para ficar por dentro das atualizações do canal. Até o próximo capítulo!